bem? Este é o canal Edificando Vidas, meu nome é Juarez Cesário e hoje nós vamos refletir um pouco no livro de Provérbios 6, o versículo 16 e o versículo 17, ou melhor, do versículo 16 ao versículo 19. Nessa passagem nós vamos encontrar 6 coisas que o Senhor abomina e a 7ª ele detesta. Então, se você tiver com sua Bíblia aí, você abra sua Bíblia no livro de Provérbio, capítulo 6, do versículo 16 em diante. Se você não tiver com a Bíblia, mas você pode ouvir a mensagem e com certeza ela vai falar ao seu coração. Então começa dizendo o seguinte: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então nós vamos enumerar essas 6 coisas e também falarmos da 7ª, né? A primeira coisa que o texto relata aqui, que Deus aborrece, é olhos altivos. Pessoas arrogantes, pessoas que acham-se maior ou melhor que os outros, que olham os outros com certo desprezo. Essas pessoas, elas não vivem buscando a glória de Deus, elas vivem buscando a sua própria glória. E o texto sagrado diz que é uma das coisas que Deus aborrece, é a altivez de espírito, seja a arrogância, a soberba, o orgulho. Essas coisas não devem estar no coração daquele que quer agradar a Deus. Aí vem a segunda coisa, que diz assim: a mentira, né? A mentira. A mentira ela é de procedência diabólica, né? Certa vez, o Senhor Jesus disse para um grupo de pessoas que eles tinham por pai o diabo, né? Porque o diabo era mentiroso desde o princípio. Então a mentira não deve estar no coração daquele que tem o desejo de ser fiel a Deus, de agradar a Deus e de andar com Deus. Seja qual for a mentira, ela não deve ser aprovada por nós em hipótese alguma. O Senhor Jesus ele diz assim na sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, amigo, qualquer mentira, ela não tem origem em Deus, ela tem origem no mal. E para evitar que a gente tenha pacto com o mal, que a gente tenha comunhão com o mal, a gente deve ser verdadeiro. Tanto devemos ser verdadeiro como devemos caminhar na verdade. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Cristo Jesus é a verdade. Vamos para a terceira coisa que Deus aborrece: mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. A palavra de Deus diz assim que o Senhor ele não tem o culpado por inocente, mas ele também não tem o inocente por culpado. Então nós devemos entender que em todas as formas nós devemos agir justamente, nós devemos agir de forma que a justiça seja feita e que as pessoas elas possam estar de forma a receber aquilo que verdadeiramente merece. A opressão é uma forma de derramar sangue inocente, né? Quando você oprime alguém, quando você obriga alguém a fazer aquilo que estar além, eu digo que das suas forças, as pessoas faz forçando. Por exemplo, alguém que trabalha, se você possui alguém que está subordinado a você e você explora esse alguém, você está
derramando sangue inocente. Sangue é vida, né? E todo sacrifício que a gente faz está sacrificando a vida. Então, mãos que derramam sangue inocente também é abominável ao Senhor. A quarta coisa, coração que maquina pensamentos viciosos. Coração que maquina pensamentos viciosos. O texto sagrado diz, no mesmo livro de Provérbios que nós estamos lendo, o capítulo 6, o versículo 12 diz assim: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade da boca. Então, aquele que anda com palavrões, com palavras que só denigre, só mancha, só faz mal ao seu semelhante, este é homem vicioso. A Bíblia diz que ele é homem de Belial. E homem de Belial não é homem de Deus. Homem de Belial não é aquele que está agradando a Deus. É aquele que faz o mal. É aquele que pragueja, que fala palavrão, que não está no seu coração a graça de Deus para se esforçar para praticar o bem. Então, foi a quarta coisa que nós falamos. Coração que maquina pensamentos viciosos. E a quinta coisa, pés que se apressam a correr para o mal. Geralmente as pessoas que elas são maldosas, pessoas que projetam mal, elas gostam de fazer isso com muita rapidez, a fim de que quem está sendo, vamos dizer, a fim de que a vítima, ela não tenha tempo de se defender, ela não tenha tempo de fazer algo para se livrar do laço, da cilada que as pessoas armaram. Então, a quinta coisa nós falamos, pés que se apressam a correr para o mal. A sexta coisa, testemunha falsa que profere mentira. Testemunha falsa que profere mentira. Nós vemos nos dias de hoje, muitas das vezes, as pessoas elas torcer a verdade vamos dizer, por dinheiro ou por qualquer um outro motivo. E a testemunha falsa, ela é abominável a Deus. Deus aborrece a testemunha falsa. Mas é interessante nós notarmos que a sétima coisa é como se fosse assim a pior de todas essas que foi numerada aqui, né? Claro que Deus aborrece muitas coisas que o homem faz que não está de acordo com a sua vontade. A testemunha falsa que profere mentira. E a sétima assim, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Quer dizer, aquele que fica provocando inimizade, aquele que fica espalhando boatos, aquele que fica quebrando a unidade entre as pessoas. O texto diz que é assim mais abominável ao Senhor, porque Deus nos criou para que a gente tenha comunhão uns com os outros. Lá no livro de João, 1 João, a Bíblia diz que se nós tivermos comunhão uns com os outros, Deus nos perdoa dos nossos pecados. E aquele que semeia contenda, ele vive provocando confusão, ele vive infernizando a vida das pessoas. Então, o contencioso jamais ele será agradável a Deus. Não que Deus não o ame, Deus ama o homem, porém Deus ele aborrece o pecado. E aqui está falando das coisas que ele aborrece. E uma das coisas que ele detesta vamos dizer, é o mexerico, é o disse-me-disse, é a conversação, é a fofoca. Então, que nós possamos meditar isso aí, né? Vamos numerar as 6 coisas, vamos numerar as 7 no caso, né? Qual a primeira? A primeira é olhos altivos, ou soberbo, né? A segunda é língua mentirosa, né? É a segunda. A terceira é mãos que derramam sangue inocente. A quarta é coração que maquina pensamentos viciosos. A quarta é
A quinta é pés que se apressam para correr para o mal. A sexta é testemunha falsa que profere mentira. E a sétima é o que semeia contenda entre os irmãos. Esse é abominável ao Senhor. Que você fique refletindo nesta mensagem. Até o próximo canal. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e apertar o sininho para que no próximo vídeo o YouTube possa mandar a mensagem para você.